Boa noite para você que está em casa, também acompanhando a gente pelo YouTube. Que alegria podemos partilhar um pouquinho da palavra de Deus, também termos um momento de oração ao final do culto. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos abrir juntos para lermos Efésios capítulo 5 a partir do verso 15, tá? Efésios 5, a partir do verso 15. Nós vamos ler juntos. Vai dizer assim a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, verso 15. Eu vou ler na NVI. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse verso é um verso muito especial para mim. Eu tive o primeiro contato com ele de uma maneira intensa, quando eu ainda era adolescente, na igreja das quais minha família ainda pertence hoje em São Paulo. Na minha adolescência, por volta dos meus 15 anos, eu me lembro que um líder da igreja, não era nenhum pastor da igreja, mas um líder da igreja estava pregando num culto de quarta-feira, e eu lembro que naquela época, com os meus 15 anos, eu tinha uma dúvida. Eu estava orando para 15 anos, acho que eu tinha 14 anos, eu tinha uma dúvida, eu estava orando sobre namorar com uma menina da igreja. Não era nem com a menina, era eu mesmo, né? Sozinho. Deus, o que eu faço? Eu queria conhecer melhor essa menina e tudo mais. E nessa oração, eu lembro que quando o líder pregou esse texto de Efésios 5, me marcou muito, porque eu não vivia na minha adolescência uma vida muito legal com Deus. E eu entendi ali Deus me mostrando que eu tinha que aproveitar melhor as minhas oportunidades. Então eu entendi que quais eram os passos que eu deveria tomar. Enfim, não namorei com aquela menina, me casei com a Andriele, a minha esposa, que conheci aqui em Curitiba. Mas para mim foi um texto muito marcante na minha história, um texto que mexeu muito comigo. E ter a oportunidade de pregá-lo agora como pastor, para mim é uma alegria muito grande. Por isso que eu resolvi ler com os irmãos, por conta dessa memória afetiva que eu tinha desse verso, deste texto, inclusive em um culto de quarta-feira, quando eu ainda era adolescente. Para nós entendermos esse texto, para nós olharmos bem e extrairmos com qualidade aquilo que desejamos desse verso, nós precisamos entender um pouquinho como Paulo escreve os seus escritos. Talvez você já me tenha ouvido falar, e todas as vezes que eu for pregar um texto de Paulo, eu vou dizer isso, se isso for uma realidade no texto que nós formos ler, porque de fato é muito importante para a nossa compreensão. Paulo, quando escreve as suas cartas, normalmente Paulo ele faz duas divisões, de uma maneira bem abrangente. Paulo, ele escreve um primeiro momento com alguns conceitos teológicos, né? Sobre quem nós somos em Jesus, sobre salvação, sobre sermos nova criatura, sobre céu. Paulo vai trazer vários conceitos, várias teologias, né? Vários assuntos teológicos, vários assuntos que têm mais a ver com preceitos, com conceitos e tudo mais. E em algum momento da carta, Paulo ele simplesmente faz uma quebra, uma divisão, e a partir desse momento ele diz assim: olha, já que vocês entenderam quem vocês são até agora eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. E com Efésios, na carta de Efésios, né, a igreja lá em Éfeso, Paulo faz isso também. No capítulo 4, no verso 1, vai dizer o seguinte: assim, não, 17, mais um pouquinho. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam.
E ele vai dizendo algumas coisas ali. No versículo 1 do nosso capítulo 4, nós temos essa mudança de fala. Nós temos, olha, vocês entenderam quem vocês são. Já que vocês entenderam quem vocês são, agora vivam de tal maneira. E o nosso texto de hoje, os nossos versos de hoje, eles estão nesse contexto. Paulo vinha falando no capítulo 4 sobre a diferença de luz, de trevas, de sermos nova criatura, de as coisas terem se feito novas, né? No capítulo 4, no versos 22, 23 e 24, fala sobre nós nos despirmos, né? Tirarmos a roupa do velho homem e vestirmos a roupa do novo homem. Então é nesse contexto de mudança, de transformação, que o capítulo 5 chega. E Paulo dá algumas dicas para nós, algumas dicas valiosas, algumas dicas importantes, de como aqueles que têm a salvação, de como aqueles que pertencem a Jesus, de como aqueles que têm uma nova vida, de quem tem uma nova roupa, de quem tem tudo mudado e transformado por Jesus, como que essas pessoas deveriam viver? É interessante, né? O hino que cantamos fala muito dessa realidade, dessa salvação, dessa transformação, na nossa última canção que nós cantamos hoje aqui. Então, olhar para o nosso texto é olhar o seguinte: já que sou cristão, já que pertenço a Jesus, portanto agora eu quero viver de tal maneira. Ainda antes de entrar no nosso verso, eu queria pensar com os irmãos o seguinte: irmãos, essa é a vida cristã. Muitas vezes a gente coloca como vida cristã várias coisas que envolvem os milagres, que envolvem coisas sobrenaturais, que envolvem coisas mais complicadas, mas na verdade a vida cristã, ela é uma vida simples. A vida cristã é uma resposta simples. A vida cristã é: eu era algo, Jesus me libertou disso, agora eu sou completamente diferente. E agora tenho uma vida prazerosa, gostosa, divertida, com dificuldades algumas vezes, mas com Cristo Jesus, com uma maneira muito mais fácil de lidarmos com relação a isso. Então Efésios vai dar algumas dessas dicas para nós. E vamos lá, primeira orientação que Paulo dá nessa nova vida que nós temos. Ele vai dizer: olha, portanto, vejam prudentemente como vocês andam, né? No texto que nós lemos, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Paulo aqui, ele tem uma preocupação. Olha, observem. E o verbo que Paulo usa aqui é um verbo que dá essa intenção de visão. Olha, vejam, observem, né? Nós éramos algo, mas agora nós somos filhos da luz. Vejam prudentemente como vocês andam. Essa palavrinha observar atentamente, observar prudentemente, é um desafio e um incentivo a nós nos autoavaliarmos. Poxa vida, como será que estão as coisas? Como será que eu tenho vivido? Como têm sido as decisões que eu tenho tomado? Tiago, mas isso é uma coisa simples, né? Normalmente a gente faz isso. Mas será que a gente faz de maneira prudente? Porque a própria Bíblia vai dizer para nós que o coração do homem, ele é corrupto e enganoso. Então existe uma grande possibilidade de nós, ao nos autoavaliarmos, chegarmos a conclusões equivocadas sobre nós mesmos. Não, eu sou muito bonzinho. Quem disse isso? Você? Deus? Um irmão na igreja? Quem é que está fazendo essa avaliação? Essa avaliação, ela está sendo prudente sobre quem você é? Meus irmãos, o nosso coração, ele é corrupto e enganoso. Diz lá em Jeremias, no capítulo 17. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que Paulo vai dizer: vejam prudentemente como vocês andam. Estejam sempre bem informados a seu próprio respeito.
E por isso que Deus nos deu a comunidade de Cristo Jesus para fazermos isso. Primeiro, vejam prudentemente, vejam. Quantas vezes você tem parado no seu dia a dia para se atentar à maneira como você tem vivido? Ou é sempre bem no automático? Eu acordo, tomo meu café, vou trabalhar, vou para a escola, cumpro minhas obrigações, volto, descanso, eu tenho meu tempo ali de assistir alguma coisa, eu cumpro minhas obrigações, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Mas quanto tempo você tem, às vezes, dedicado no seu dia, na sua semana, para fazer uma autoavaliação? Puxa vida, na terça-feira, eu respondi de uma maneira que não era legal ter respondido para aquela pessoa. Eu perdi a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém. Eu respondi de maneira ríspida a minha esposa, meu marido. Eu me esquivei de uma oportunidade de servir na igreja. Você tem feito de uma maneira intencional, algumas vezes, essa avaliação durante a semana sobre quem você tem sido? Tiago, às vezes sim, às vezes não, mas eu acho que isso está legal. Que bom. Agora vamos fazer o seguinte, lembra? Coração corrupto e enganoso. Então nós não podemos ficar somente com a nossa própria avaliação. Nós temos que ter a avaliação de quem a Bíblia nos diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos sujos, que nós somos corruptos. A Bíblia diz que não existe bem algum em nós, mas transformados por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, podemos viver de uma maneira boa, executando e exercendo o amor ao próximo. Então, entender o que a Bíblia diz que eu sou. Mas não só isso, olhar para a comunidade de Cristo e comparar com aquilo que as pessoas da sua comunidade têm dito para você que você é. Porque às vezes você tem chegado à conclusão de que você não acerta em nada, de que você só erra o alvo, de que você vive dando mancada com todo mundo, mas na verdade as pessoas ao seu redor às vezes estão dizendo: puxa vida, que bênção que você é na minha vida, que gostoso que é ter você junto comigo. Ou ao contrário, às vezes na sua autoavaliação você está dizendo: puxa vida, eu sou um cristão incrível, eu sou o que tem de melhor de crente na minha igreja. Mas as pessoas à sua volta têm reclamado de você, têm tido dificuldade de relacionamento com você. Por isso, vejam prudentemente como vocês têm andado. Sua autoavaliação, aquilo que a Bíblia diz sobre você, aquilo que as pessoas ao redor de você têm dito sobre você, para que então você possa chegar à conclusão que o versículo dá para nós. Ele vai dizer, vejam prudentemente como andais. Como? Não como nécios, e sim como sábios. Que não seja como insensatos, mas como sábios. É muito interessante porque Paulo, como um bom conhecedor do Antigo Testamento, ele vai dizer, lemos domingo, que Paulo, das tradições judaicas, ele entendia muito bem. Então, possivelmente, Paulo tinha um bom estudo a respeito do Antigo Testamento. E Paulo usa duas palavrinhas aqui, que em outro lugar da Bíblia, essas duas palavrinhas são muito predominantes, que é lá no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, insensato é exatamente o oposto de sábio. Aquele que é sábio, ele não tem como ser insensato. O sábio e o insensato, eles estão em direções opostas. O livro de Provérbios é como se fosse uma ilustração, uma grande figura bonita, pintada, uma grande paisagem, aonde existe o homem, No livro de Provérbios não tem o filho meu, filho meu, filho meu. Então é como se fosse, lá está lá, o homem sendo orientado, filho meu sendo orientado. E de um lado da montanha está a sabedoria, convidando ele: olha, venha para mim,
venha para a sabedoria, seja sábio. E do outro lado da montanha está a mulher adúltera, do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 9. Venha para mim. Venha ser insensato junto comigo. Se deite comigo, venha ser insensato. Venha ser alguém que não pensa, que não mede as implicações. E Paulo usa também essa imagem de Provérbios. Vejam prudentemente como vocês têm andado, não como insensatos, mas como sábios. Há algum tempo, eu venho tido algumas dificuldades de esquecimento em casa, e tinha andado bem cansado, é fato, as 3 crianças. Se você veio domingo, você viu como é ter o Luca lá em casa. Mas aí a gente vê uns outros videozinhos no Instagram, aí vê umas crianças iguais, e você fala assim, igual de todo mundo, vai passar. Mas ele é uma benção, cortou o cabelo essa semana, tá bonito, fez um risquinho aqui do lado assim, ó, tá no estilo, né, o Luca. Mas a gente tem vivido essa realidade intensa em casa. E eu tenho tido alguns problemas de esquecimento, algumas dores que eu não tinha, elas começam a vir. E as dores que vêm, normalmente elas iam embora rapidamente, agora elas não têm ido mais embora rapidamente. Eu jamais estou aprendendo a conviver com a dor do que conviver com o sarar dessa dor. Então, está doendo, nem me preocupa mais se vai sarar ou não, vou perguntar quanto tempo eu vou levar para me acostumar com ela. E a gente vai sentindo algumas coisas com a vida caminhando e chegando. E o que acontece é que a minha esposa, com amor, com carinho, tem dito, meu amor, será que não está na hora de você ir ao médico? De você ir pesquisar, tomar um cuidado? Não, amor, não dá nada. Sempre sarou, sempre sarou. Não precisa de nada disso. E a gente vem. Eu comecei a ter esses pensamentos quando eu tinha 32 anos, há 3 anos atrás. Agora eu tenho 35. Essas coisas já começaram a acontecer há 3 anos atrás. 3 anos depois, por que eu estou sendo insensato desse jeito? É só ir, pegar o telefone, marca e vai. Fui. Não vou falar todas as especialidades que eu marquei, para vocês não ficarem fazendo conjectura sobre a minha vida, né? Tô brincando. Mas no primeiro médico que eu fui, irmãos, o médico me passou 21 exames. 21. Foram 6 guias, e em cada guia, 4 ou 5 númerozinho para avaliar. Hoje fui em outro, já saí com a receita. Isso daí é topa, já me deu a receita. Fui em um na semana passada, está aqui, ó, exame de imagem, pode ir. O médico está se divertindo lá, ó. E ainda tem mais um ainda para marcar, que o primeiro que deu os 21 falou assim, quando você for atendido pelo outro, possivelmente ele vai te pedir muitos exames, diga os que eu já passei, para ele só passar os que vão complementar os que eu já passei. Vejam prudentemente como vocês andam, não como insensatos, mas como sábios. Em vários momentos, o meu descuido prejudica a minha família, prejudica a minha casa, prejudica meus irmãos em Cristo, as oportunidades de cuidar deles. Vejam prudentemente como vocês andam, não como insensatos, mas como sábios. Você se auto-observar. Olhar para a palavra de Deus para entender o que a Bíblia diz sobre você. E ouvir os teus irmãos em Cristo, tua comunidade, para que elas também te ajudem a verificar aquilo que você precisa observar. Outra coisa que nós temos que observar na maneira como nós temos vivido é aproveitando ao máximo cada oportunidade. Verso 16. Remindo o tempo, na revista atualizada, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Na NVI.
É isso mesmo. Às vezes é difícil de entender essa relação de aproveitar ao máximo a cada oportunidade. Né? Mas a gente tem uma leve dica, né? Porque os dias são maus. Se nós olharmos para uma passagem de Colossenses capítulo 4, no verso 5, elas têm as mesmas palavras do nosso texto. E a gente percebe o cuidado com as pessoas que são de fora. Isso nos leva a entender que observar a maneira como nós temos vivido, muitas vezes também tem a ver, remir o tempo, aproveitar a oportunidade, tem a ver com aqueles que nós estamos cuidando que são fora da nossa comunidade. Olha, observem atentamente como vocês têm vivido. Não vivam como insensatos, mas vivam como sábios. O que é viver como um sábio? Além de observar atentamente como eu ando. Viver como um sábio é demonstrar preocupação com as pessoas que estão ao seu redor. E não só do convívio da igreja. Se eu te dissesse agora o seguinte: amanhã nós vamos ter um jantar evangelístico na igreja. Não vamos ter, tá, gente? Não vamos ter, senão aparece um monte de gente aqui para o jantar. Mas vamos brincar aqui. Amanhã vamos ter um jantar evangelístico na igreja. Você consegue me dar o nome agora de alguém que você está evangelizando para trazer nesse jantar? Ou você ia ter que pensar? Você ia ter que falar, quem será que eu chamo? Quando foi a última vez que você orou por alguém que não conhecia Cristo Jesus? Para que ela entendesse a mensagem do evangelho? Quando a gente era pré-adolescente, junior, né? A gente tinha o costume de ter o nosso mais um. O nosso mais um. Não sei se alguém fez isso, alguém foi dessa característica, mas lá na igreja em São Paulo a gente tinha o nosso mais um. O nosso mais um era o nosso alvo evangelístico. A gente andava com o nosso mais um no papelzinho, no bolso, no papelzinho no meio da Bíblia, e todas as vezes que nós nos reunimos na escola bíblica dominical, a gente convidava, ou a gente falava, ou a gente orava pelo nosso mais um. E esse mais um ficava lá, até o dia que a gente conseguia levar ele na igreja, ou ele se convertia, alguma coisa assim. Aí eu te pergunto, quem é o seu mais um hoje? Você tem aproveitado ao máximo cada oportunidade? Quem é o seu mais um? Uma segunda atitude, primeira, observar atentamente como nós estamos andando. Vejam prudentemente como vocês andam. Primeira atitude. Segunda atitude é compreender a vontade de Deus. Olha o verso 17. Portanto, não sejam insensatos. Ele vai repetir, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Uma das maneiras de não sermos insensatos, além de cuidar dos de fora, além de remir o tempo porque os dias são maus, é compreender a vontade de Deus. Irmãos, esse é um tema muito delicado. A gente poderia aqui passar um bom tempo conversando sobre isso. A gente poderia fazer uma conferência na nossa igreja só para falar sobre vontade de Deus. Porque é um texto que nos incentiva a compreender a vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma vontade e eu tenho que entender qual é essa vontade. Agora, de uma maneira muito simples, irmãos, né, até pelo tempo que nós temos aqui, e a gente não consegue desenvolver tanto, mas se vocês quiserem nós podemos conversar depois, em algum momento. Mas quando nós vamos falar sobre compreender a vontade de Deus, nós precisamos entender como que Deus revela a sua vontade. Deus revela a sua vontade por meio da revelação. Ele revela por meio da revelação. E o que nós temos de revelação de Deus para nós hoje? Nós temos a natureza. Deus se dá a conhecer pela natureza. Romanos 1, 21 vai dizer isso. No qual podemos conhecer o seu divino poder, né, através das coisas que foram criadas. Deus se revela através da palavra dele.
E Deus se revelou no ápice da revelação através do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a revelação de Deus para nós. Qualquer outra tentativa de entendermos quem Deus é, que não seja em algumas dessas três revelações, nós corremos muitos riscos. Ah, mas Tiago, Deus não fala por meio de um irmão, por meio de uma palavra. Meus irmãos, Ele pode falar. Isso não vai ser nada contrário à natureza dele. Mas, meus irmãos, se Deus quisesse revelar mais alguma coisa que Ele não tenha revelado ainda, Ele tinha revelado. Certamente Deus não está agora se corroendo por dentro. Puxa vida, eu queria ter dito mais algumas coisas, mas não deu tempo de escrever lá na Bíblia tudo que eu queria ter dito. Não. Tudo que Deus queria revelar para nós, Ele já revelou. Por isso nós precisamos entender que compreender a vontade de Deus é através da palavra de Deus. Mas Tiago, ele pode. Né? Mas eu brinco com os jovens, quando a gente conversa sobre esse assunto, ele pode, mas é pouco provável. É pouco provável. Porque tudo aquilo que ele queria revelar, ele já revelou. Em Cristo Jesus, por meio da palavra dele e por meio da natureza. Por isso, compreender a vontade de Deus é uma dedicação. Dedicação através do estudo das Escrituras. Dedicação de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Dedicação em pertencer a grupos de discipulado. Dedicação a vir na escola bíblica dominical. Dedicação a vir para os cultos da nossa igreja, ou vir para qualquer culto, como as meninas pré-adolescentes estão fazendo aqui, anotando, né, tomando nota para relembrar disso, para fixar ainda de uma maneira mais aguçada aquilo que nós estamos aprendendo. É assim que nós vamos compreender a vontade de Deus e não sermos como insensatos. Porque todas as vezes que ficamos na dúvida de qual deve ser a nossa ação, e mesmo assim agimos, veja, a grande possibilidade que existe de agirmos como um insensato. Puxa vida, o que eu tenho que fazer agora? Eu não sei muito bem, mas acho que é isso. Eu vou lá e faço. Não, irmãos, como assim? Não. Está na dúvida de como agir? Palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Ou procurar pessoas que tenham um bom domínio da palavra de Deus para nós nos aconselharmos com elas. Olha, Júnior, o que eu posso fazer nessa ação? O que eu preciso entender aqui? Para onde Deus quer que eu vá? O Júnior não vai virar, ficar quietinho no lugar dele e fazer assim, já sei, faça isso. Não. O Júnior vai olhar para a palavra de Deus, para o convívio e a relação que ele tem de igreja, e ele vai entender, olha, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que eu tenho vivido, irmão, o que você acha de fazer isso? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. A Bíblia vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe. E é o único mandamento com promessa. E os teus dias serão acrescentados aqui na terra. Não sei o que fazer. Já perguntou para o pai e para a mãe? É para vocês duas mesmo que eu estou falando. Já perguntou para o pai e para a mãe? Mas o meu pai e a minha mãe é a vontade de Deus para mim? Não, pai e mãe é pecador também, igual vocês. Eles podem falar coisas, inclusive, que estão erradas de acordo com a palavra de Deus. Mas a orientação bíblica é: honra teu pai e a tua mãe. Uma colega de seminário, quando eu estudei, da minha turma, ela tinha o desejo de ir para o seminário, né? Para estudar teologia e tudo mais. E quando ela tomou a decisão de ir para estudar teologia, o pai dela não autorizou. O pai não era cristão e o pai dela não autorizou a fazer isso. Não, você não vai, você não pode, eu não concordo com isso. E o pai, no finalzinho da discussão, ele soltou uma frase, talvez ele tenha
dado um deslize, ele soltou a seguinte frase: primeiro faz uma faculdade, e depois você pode ir para o seminário. O que ela fez? Faculdade. Aparentemente o pai estava errado, né? Como assim? Não pode ir para o seminário, não pode estudar teologia, não pode ir para o ministério. Mas ela honrou o pai e a mãe. Foi lá, fez faculdade de jornalismo. Terminou a faculdade de jornalismo, pegou o canudo lá na frente, desceu as escadas, entregou para o pai e disse: o ano que vem eu vou para o seminário. Essa minha colega foi para o seminário. Agora pensa, depois de ter feito a faculdade, então eu lá com os meus 18 anos, ela já com seus 23 anos, mais ou menos, lá no seminário, e a gente brincando lá, e a gente sempre tirava um pouquinho de sarro dela, brincava, né? Que ela era mais velha, né? Que ela estava solteira, e a gente fazia essas brincadeiras de jovem imaturo, né? E a gente fazendo essas piadas e tudo mais, e ela passou todo o tempo dela lá no seminário, sozinha. E eu também, né? Enfim, só no último ano que a Andriele apareceu. Foi até São Paulo, mas isso é uma outra história. No 5º ano nosso de seminário, essa minha colega, a gente tinha que ir algumas vezes para o seminário, nós não morávamos mais lá no nosso 5º ano, e no 5º ano nós íamos algumas vezes para lá. E naquele 5º ano tinha um professor novo, dando aula para os seminaristas, não para nós, mas para outros seminaristas. E esse professor novo conheceu essa minha colega de seminário. Eles começaram a namorar. Eles se casaram. Fui padrinho de casamento deles. Se casaram. E esse, professor, ele é um dos tradutores da nova NVI do Antigo Testamento. Ele era o coordenador do Antigo Testamento da NVT. É um escritor, publica muitos livros, e sempre que ele escreve algo, ele precisa de alguém para corrigir os seus escritos e tudo aquilo que ele elaborou ali. Aí eu pergunto, meus irmãos, quem que lê aquilo que ele escreve para corrigir? A jornalista. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Na multidão de conselheiros da sabedoria, leia a palavra de Deus. Procure compreender qual é a vontade de Deus. E por último, a terceira atitude, que é uma característica dessa vida cristã, dessa vida com Cristo, dessa nova vida, dessa transformação que Jesus faz em nós, é o verso 18. Vai dizer: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. E não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Meus irmãos, esse é um texto que normalmente a gente usa para falar sobre bebida, né? Se pode ou não pode, quanto que pode, enfim. Não vamos conversar sobre isso, tá? Mas na verdade esse texto, ele não tem por principal objetivo falar sobre bebida. Embora ele tenha uma ordem na negação, né? Não vos embriagueis com o vinho. Então não se embriaguem com a bebida alcoólica, não se embriaguem com o vinho. Mas o objetivo principal desse texto é uma comparação. Não se embriaguem com o vinho, vírgula, mas encham-se do Espírito Santo. Meus irmãos, quando alguém, ou se você já viveu isso na sua história, está embriagado com o vinho ou com a bebida alcoólica, quem é que toma as atitudes pela pessoa? Ele ou a bebida? A bebida. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quem é que toma as decisões por nós? Nós ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. É isso. Assim como a bebida alcoólica, o vinho, ela controla a nossa vida, controla quem nós somos. Nós estamos à disposição dela, para ela fazer com a gente o que ela quiser,
a passarmos vergonha, a sermos insensatos, a fazermos coisas erradas. Assim, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quem controla, quem conduz, quem toma as decisões por nós é o Espírito Santo. Com muito carinho e cuidado, né? E o bom é que está gravado para ninguém me falar que eu não falei isso depois. Mas com muito carinho e muito cuidado, nós poderíamos brincar com o texto dizendo o seguinte: não se embriaguem com o vinho, mas se embriaguem com o Espírito Santo. Né? Mas é uma brincadeira, um jogo de palavras, no sentido de que nós devemos nos deleitar, buscar, correr atrás, se encher do Espírito Santo, a fim de que Ele tome conta das nossas atitudes. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo toma atitudes sábias ou insensatas? Sábias. Quem está cheio da bebida alcoólica toma atitudes sábias ou insensatas? Olha como a Bíblia é linda. O verso 15 falou sobre a realidade do sábio e do insensato. O 16 falou sobre a realidade do sábio. O verso 17 falou sobre a realidade do insensato. E o verso 18, olha, não sejam como o insensato, que se embriaga com o vinho. Sejam como o sábio, que se enche do Espírito Santo. Para nós terminarmos, talvez você deve estar se perguntando aí, como que eu me encho do Espírito Santo? Né? O que eu tenho que fazer? E talvez venham ideias na sua mente que te conduzem a pensar em coisas que tem a ver um pouquinho com os nossos irmãos pentecostais, né? Se encher do Espírito Santo, e milagres, sobrenatural, e aquele tudo, e a gente tem essa tendência, a nossa cabeça é levada normalmente a pensar dessa maneira, né? Se encher do Espírito Santo é procurar algumas coisas que sejam mais, né, do fogo e tudo mais. Mas olha o que o texto vai dizer no verso 20, no verso 19 e no verso 20. Eu vou ler desde o 18, tá? E não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Olha agora. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, querem ser cheios do Espírito Santo? É simples. Falem entre vocês com hinos, com canções, com cânticos espirituais. Façam isso cantando e louvando de coração. Às vezes a gente vem para a igreja, ou às vezes a gente coloca a música e a gente está lá só para avaliar, né? Ah, tocou bem, tocou mal. Ah, tinha 2 violão. Ah, tinha uma guitarra. Ah, tá baixo, tá alto, microfonia. E a gente fica lá só para avaliar, né? E o nosso coração está longe, está distante. Nosso coração está lá em casa. Não veio para a igreja de coração, só veio o corpo. O coração ficou em casa. Mas cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, ganhei um presente da minha esposa, porque a gente estava vivendo uma realidade, lá em casa a gente tem uma empresa, né, que minha esposa coordena, ela cuida, ela não coordena, ela é a dona responsável. Eu sou funcionário da minha esposa, sou o gerente de compras, eu que tenho que ir no mercado fazer a compra da empresa. Gerente de compras. Inclusive, até contratei um estagiário hoje. Levei o Luca, deixei o Luca de um lado do caixa, eu do outro, e ele ia pegando bem bonitinho as coisas e colocando em cima do negócio para pagar, e eu só ia empacotando. Mas a gente tem vivido, por causa dos eventos, né? Dia das crianças, dia dos professores e tal, os pedidos, a gente tinha vivido muito em volta da empresa. E eu estava meio aflito, né? Precisava sentar no computador, estudar, preparar algumas coisas. E daí minha esposa pegou as crianças à tarde e foi para o parque e tal, saiu com eles, e eu pude ter uma boa tarde de trabalho. Uma boa tarde de trabalho mesmo. E daí então, quando as crianças chegaram,
eu estava quase finalizando algumas coisas, mas eu decidi, a hora que as crianças abriram a porta, eu larguei tudo, deixei o celular em cima do computador e fui lá com eles na sala. E a Cecília disse assim: papai, vamos na rede, né? Nossa sacada, a gente consegue colocar uma rede para a gente deitar. E daí fomos na rede, eu, Cecília e Luca. Brincamos um monte na rede. Deu até um choro, porque brincadeira de pai em cima de rede ainda, já viu o que vira, né? Aí joga um para cima, para baixo, capota e para baixo, e a gente ficou brincando na rede. Depois que a gente brincou na rede, fazia um tempo que eu queria muito poder sentar na cadeira de praia, ali na sacada. Então, de manhã, quando eu tinha saído para fazer compras, eu peguei a cadeira de praia, que fica lá na empresa, trouxe para casa. E eu me esqueci que tinham 2 cadeiras de praia lá em casa já, só que eram de crianças. Logo depois que a gente terminou de brincar na rede, eu sentei na cadeira de praia, pus o pé na grade da sacada. O Luca veio do meu lado, sentou do lado da cadeira de praia dele. A Cecília desceu da rede, sentou do lado do Luca na cadeira de praia dela. A Andriele viu a cena, veio, sentou na rede com a Tereza. Eu olhei para ela e falei assim: Deus é bom com a gente, né, amor? Olha que família linda que a gente tem. E aí acabaram os minutos de paz, já virou um caos de novo, tinha que tomar banho, o Thiago tinha que vir para a igreja, ela tinha que dar a janta, e foi rápido, mas foi bom. Mas é dando graças a Deus por tudo, dando graças a Deus por uma palavra, por uma oração, por um tempo de comunhão na igreja, no culto de quarta-feira, dando graças pelo marido, pela esposa que está do lado, pelos filhos, pela comida que você comeu hoje, pela maneira como você se locomoveu, pela saúde, pelos 21 exames que eu tenho que fazer, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos orar? Vamos dar graças a Deus pela nossa vida? Que o nosso desafio hoje a uma vida cristã gostosa e prazerosa seja um desafio de observar prudentemente como temos andado, remindo o tempo porque os dias são maus, cuidando daqueles que estão de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade, compreendendo a vontade de Deus, se enchendo do Espírito Santo, cantando, louvando e dando graças a Deus. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas essa vida é muito gostosa de ser vivida. A vida nova que Jesus nos dá é uma vida incrível que a gente tem à nossa disposição para ser vivida. Vamos orar? Quero dar para você, como eu tenho costume, alguns segundinhos para você fazer a sua oração. Daqui a alguns segundinhos que você fizer a sua oração, eu oro para terminarmos esse momento que nós estamos querendo aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida que temos. Muito obrigado pela Tua graça abundante, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou, e hoje não somos mais escravos dos nossos próprios prazeres, mas podemos viver uma vida dedicada ao Senhor, uma vida prazerosa, uma vida gostosa. Por isso, Pai, nos ajude, Deus, a observarmos atentamente como temos vivido, para que a gente não viva como insensatos, mas que a gente possa viver como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade,
compreendendo qual é a sua vontade, nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo, através de momentos como esse, de oração, de louvor, de gratidão, e que em nome de Jesus, o prazer e a alegria de vivermos para o Senhor, seja sempre algo inconfundível com qualquer outro prazer que possa se apresentar a nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, você que está com a gente online, né, pelo YouTube, ou aqui também, nós vamos cantar uma canção.